E no Jornal Brasil Atual nós vamos conversar agora com o professor doutor do Departamento de Ciência Política da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, o professor André Caicel, exatamente para falar sobre essa primeira viagem do presidente Lula à Argentina, essa retomada do diálogo com parceiros da América do Sul. Muito bom dia, André, bem-vindo ao Jornal Brasil Atual. Qual é a sua avaliação desse primeiro encontro de Lula nesse giro que ele começa a fazer por diversos países, começando pela Argentina? Bom dia, Rafael, bom dia aos ouvintes do Jornal Brasil Atual. É sempre um prazer conversar com vocês. E a avaliação, digamos, inicial é de um fato positivo em si, né? Para começo de conversa, né, o Brasil havia se retirado da CELAC, da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, por determinação do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? E o simples fato de nós retornarmos ao órgão já é algo em si positivo, né? E mais ainda com a disposição do presidente Lula de retomar o protagonismo que o Brasil teve há uma década e meia atrás, mais ou menos, na construção da integração latino-americana, não apenas no plano comercial, como era o caso originalmente no Mercosul, lá nos anos 90, mas numa dimensão mais ambiciosa. Integração econômica de infraestruturas, integração financeira, temos aí a proposta de uma moeda comum, como um horizonte a ser perseguido, né? Entre outras, integração também política e até cultural. Então, digamos, pensando nos retrocessos que tivemos, né, nos últimos anos, esse início de viagem já é em si um avanço enorme. Agora, André, hoje também começa a 7ª edição da CELAC, a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, que é formada por 33 países, e está prevista o encontro de Lula com o presidente cubano, Miguel Díaz-Canel. E eu queria que você falasse também da importância da reaproximação do Brasil com Cuba e também Venezuela. Veja, é bom lembrar que no começo do governo Bolsonaro, no caso específico da Venezuela, aliás, antes mesmo da posse do Bolsonaro, primeiro tivemos praticamente a expulsão dos médicos cubanos que atuavam mais médicos, o que deixou dezenas de cidades, de pequenas cidades brasileiras, pobres, praticamente sem médicos, né? Em alguns casos eram os únicos que atuavam. E depois, no começo de 2019, houve quase que um princípio de escaramuças militares na fronteira entre a Venezuela e Roraima, que poderia ter tido consequências gravíssimas para a Venezuela, para o Brasil e para a região como um todo. Se aquilo que estava nas palavras do então chanceler Ernesto Araújo tivesse se tornado realidade. Felizmente não se tornou, né? Mas, pensando nisso, né, é mais uma vez um grande avanço, porque independentemente da opinião que parte da população brasileira tem em relação aos regimes políticos de Cuba ou da Venezuela, o importante, né, justamente é que a gente crie boas relações econômicas, diplomáticas, etc., né, de modo a promover a integração e a paz na região, né? Você não faz política externa apenas com quem você concorda, né? Você faz política externa com seus vizinhos, com os países né, com os quais você pode estabelecer relações que sejam mutuamente benéficas. E eu acho que há muitos exemplos. A Venezuela foi um grande comprador de produtos brasileiros durante os governos Chávez e Lula, um grande comprador de produtos e serviços brasileiros, e Cuba em menor medida também. Então, por exemplo, todo o uso que a direita fez, por exemplo, né, o uso, instrumentalização política da construção do porto de Mariel, né, em Cuba, que teria sido um uso indevido do dinheiro do contribuinte brasileiro, ignora o fato de que isso gerou demanda por serviços e, inclusive, empregos no próprio Brasil, né? Então, aliás, os Estados Unidos, né, por meio do seu Exim Bank, e a China, por meio do seu Banco de Desenvolvimento de Infraestrutura, põe dinheiro em obras no mundo inteiro. A gente faz isso, obviamente, numa escala muito menor, né? Mas é muito profícuo que nós voltemos a ter relações
com esses dois países, né, que em pese as dificuldades, em que pese as dificuldades econômicas, até pelas sanções, etc., que têm vivido há muito tempo, né, são países que têm um papel e uma disposição importante para promover a integração regional. E aí, quando você fala do Porto Mariel, eu imagino que o presidente Lula resolveu bancar essa posição do Brasil. Ele já falou da disposição do Brasil fazer investimentos na construção desse gasoduto na Argentina, né? O financiamento dessas obras. E como é que você avalia já essa disposição do Lula e como isso coloca o Brasil também numa posição central com relação a não só a sua economia, mas, enfim, a sua liderança política para todos esses países, esses 33 países que formam a comunidade de estados latino-americanos e caribenhos, André? O Brasil é, de longe, a maior economia latino-americana, né? Nesse sentido, é um dos poucos, talvez o único país que tenha hoje capacidade, ainda alguma, apesar do retrocesso econômico que nós vivemos na última década, né? Talvez o único país da região com capacidade de investir fora do seu território, né, de promover investimentos de monta fora do seu território. E aí a pergunta é, por que não? Inclusive pensando especificamente nos quadros de uma economia capitalista, né, o que inclusive a direita brasileira tem que parar de fazer, esse discurso estúpido, infelizmente não tem outra palavra, né, associando esses investimentos a comunismo ou qualquer bobagem do tipo, é exatamente o contrário. Beneficia empresas brasileiras. Inclusive, às vezes, gera tensões com vizinhos, por conflitos socioambientais, como também esses investimentos geram aqui dentro. Ou seja, de novo, é uma dinâmica capitalista com tudo que tem de contraditório e de complicado nessa dinâmica. Mas se trata disso. E são investimentos que muitas vezes os nossos vizinhos demandam pela sua dificuldade de alavancar investimentos internamente, né? E o fato de ter investimentos do Brasil, muitas vezes é uma alternativa melhor do que ter que recorrer aos Estados Unidos ou ao Banco Mundial com uma série de condicionalidades, inclusive de natureza política, que são impostas nesse tipo de acordo, né? Então, para países mais pobres, ter mais alternativas de investimento é melhor do ponto de vista de alguma margem de manobra na sua política externa, né? Então, nesse sentido, o presidente Lula está correto em bancar, ou seja, a pergunta é, por que não? Eu diria que se esses investimentos têm problemas, e eles têm, eu mencionei conflitos socioambientais, trabalhistas, entre outros, as pessoas muitas vezes se opõem a eles pelos motivos errados. Uma visão pequena, mesquinha, de que nós estaríamos usando o dinheiro do contribuinte brasileiro para beneficiar os outros. O Brasil tem que largar o seu complexo de vira-lata e ver que tem um papel importante no mundo a cumprir. Sem dúvida, a gente está conversando com o André Kaiser, que é professor da Unicamp. Para a gente terminar, André, o presidente Lula, mais uma vez, reafirmou a importância da Argentina como parceiro comercial. Lembrando que a Argentina, individualmente, é o terceiro maior parceiro comercial do Brasil. E o Lula colocou a mão num vespeiro quando ele começa a falar da criação de uma moeda que possa se tornar uma alternativa à utilização do dólar nas transações comerciais e que está longe de ser aquilo que algumas pessoas já começam a colocar como fake news, né, de que o Brasil e a Argentina terão uma moeda única. Não se trata disso. E lembrando também do interesse da Argentina de integrar o BRICS ampliado, e isso pode fortalecer não só o Brasil e a Argentina, mas toda a América do Sul, numa relação de negociação tanto com a União Europeia como com os outros blocos econômicos, não? Claro, bem lembrado, Rafael. Quer dizer, em primeiro lugar, a moeda única, ou a moeda que se propõe é uma moeda única como o euro. Ela existiria em paralelo às nossas moedas nacionais, o real e o peso, respectivamente, para facilitar transações entre os dois países, entre os estados e entre as empresas, né? Dispensando a mediação do dólar. Porque, veja, né?
Os militares, entre aspas, né, porque é sempre esse maldito hábito da imprensa brasileira de citar militar em off, né, agora virou moda isso, né, supostamente disseram que estavam descontentes porque era uma ameaça à soberania. Primeiro lugar, né, quem deixou o Bolsonaro entregar a base de Alcântara, parece, em primeiro lugar, tem uma coisa antes ainda, né, em primeiro lugar, militar não tem que dar pitaco em assunto de civil. Em segundo lugar, quem deixou o Bolsonaro entregar a base de Alcântara para os americanos não tem moral para falar de soberania. Em terceiro lugar, falta de soberania, você tem que depender da moeda nacional de um outro país, no caso os Estados Unidos, que usa essa moeda como instrumento de pressão geopolítica. Como ficou claro com a Rússia aí, com a expulsão da Rússia, né, independentemente da nossa condenação em relação à invasão da Ucrânia, mas a expulsão da Rússia do sistema de pagamentos internacional, as sanções feitas à Venezuela e a Cuba e as dificuldades que esses países têm de fazer transações no exterior, entre outras, o Irã e assim por diante. Ou seja, não dá, mesmo que, entre aspas, continuemos bem comportados, né, em relação aos Estados Unidos, o que em si já é um problema, porque isso limita nossa margem no mundo, né, mas ainda assim o dólar a dependência do dólar gera desequilíbrios. A economia argentina vive isso o tempo todo, porque ela é uma economia basicamente com duas moedas, o peso e o dólar, e duas moedas desiguais. Por isso as pressões inflacionárias constantes na Argentina. Né? Então, é benéfico. Claro, há desafios, tem problemas técnicos, é preciso, né, procurar produzir uma convergência macroeconômica que não é fácil, isso levará tempo, tudo isso é verdade. Mas nós temos que nos colocar objetivos ambiciosos. Quando a Europa saiu da Segunda Guerra, alguém podia imaginar que ela ia 40, 50 anos depois, o que é pouco tempo em termos históricos, ter uma moeda única? Então nós temos que nos colocar esses objetivos, e eu acho que é mutuamente benéfico. Pois bem, quero agradecer a participação do professor doutor do Departamento de Ciência Política da Universidade Estadual de Campinas, o André Caicel, fazendo uma avaliação dessa primeira viagem do presidente Lula à Argentina e a retomada do contato enfim, das relações com os países aqui da América Latina. Muito obrigado, André, um forte abraço para você, a gente volta a fazer contato. Muito obrigado, Rafael, e uma saudação aos ouvintes do Jornal Brasil Atual. Um abraço. Conversamos com André Caicel aqui no Jornal Brasil Atual. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.